Dá, o problema é que o que tá acontecendo aqui é que esse fone dá eco, entendeu? Pode deixar alto aí o telefone aqui. Ô, gente, desculpa, tive um probleminha técnico aqui, tá? Vamos iniciar aí novamente. Dani, esperando você para nós iniciarmos o nosso trabalho. Bom dia para quem está chegando agora. Ficou bom agora, né? Oi, Tony, bom dia. Oi, Dani. Oi, Dri. Acho que agora foi, né? Agora foi, né? Tá me ouvindo bem? Nossa, melhorou bem agora. Ah, então tá bom. Eu tô aqui só escrevendo de novo porque eu perdi a conexão Tá. e aí eu tô colocando as informações, mas Dani, pode se apresentar. Eu já falei aí algumas coisinhas de você. Se você tiver mais alguma informação relevante de você, do seu trabalho, fala pra gente. Não, é o que você falou mesmo. Eu sou fã da Ecofit, psicóloga clínica, eu trabalho há 18 anos na área e professora lá na USP. E trabalho com clínica e com orientação de carreira também, no consultório e na universidade. Muito bom. E hoje você vai estar aqui com a gente para falar a respeito desse momento que nós estamos passando, né? Sobre como que está aí a saúde mental, né? Dando umas dicas para a gente poder orientar as pessoas que estão aí conosco hoje, né? Para que elas possam aí, prontinho, agora sim, para que elas possam aí ter uma qualidade mental também. E a gente teve aí algumas observações que foram feitas, e nós temos umas perguntinhas aqui para você, para a gente discorrer, tá? Como a gente teve um pouquinho de atraso para iniciar, eu acredito que a gente vai dar uma enxugadinha aí um pouco, mas vamos lá. São 10h11. E inicialmente falar assim, o que é saúde mental, né? Para a gente poder entrar no assunto, para as pessoas poderem entender um pouco quem conhece, quem não conhece, para ter assim um norte. Eu achei super pertinente vocês trazerem o tema, né? A academia trazer um tema sobre saúde mental, porque para a definição de saúde, que é o bem-estar biopsicossocial e espiritual, né, mesmo que a Ecofit quer proporcionar saúde e qualidade de vida. Então, a parte da saúde mental, ela faz parte, o convívio social, as relações, né, tudo que acontece, que é muito mais do que fazer exercício só, né, a convivência, os relacionamentos, é uma parte muito essencial para a saúde mental que a Ecofit oferece, que nós temos como uma fonte isso lá, né, que é uma marca da academia é ter esse bom relacionamento, se sentir bem, se sentir em casa, né? Ser acolhido com um sorriso. Então, que é uma marca da academia. Então, a saúde, ela é muito mais do que só a saúde física, né? Ela é biopsicossocial e espiritual. E a saúde mental, ela tem a ver com o bem-estar diante das tarefas cotidianas e diante do estresse cotidiano. Então, ela não é a sensação de felicidade completa, ela é um bem-estar diante dos desafios diários, né? Então, a saúde mental tem relação com essa sensação de bem-estar diante dos desafios,
né? Mesmo que passemos por estresse, né? E, então, saber que o indivíduo é capaz de lidar com as cobranças, com as dificuldades do dia a dia, isso é saúde mental. Não é a felicidade completa para sempre. Sim. E pelo que a gente está vivendo aí, como que essa pandemia, esse isolamento pode afetar a saúde mental das pessoas? Então, nós estamos vendo reações bastante relevantes, né? Depressão, ansiedade, estresse, irritabilidade, agressividade, um aumento muito grande da agressividade doméstica, um aumento enorme no consumo de álcool e substâncias, né? Isso são só reações, são reações comportamentais ao que realmente as consequências que o momento que a gente está vivendo tem para a gente. A base dessas reações, elas são o trauma, a perda e o estresse. Então, estamos passando por muitas perdas, estamos passando por um processo traumático. Trauma é tudo que invade o nosso mundo psíquico de uma maneira inesperada e a gente se sente desamparado. É trauma. Estamos no processo de trauma coletivo. Então, por isso que a gente sente tanto cansaço, Dri. As pessoas falam, puxa, eu estou em casa, né? Por que será que eu sinto tanto cansaço? Mas você tem uma sobreposição de tarefas, você tem que lidar com muitas perdas, a perda da liberdade, a perda da privacidade, a perda do convívio social, que é essencial para o ser humano, né? A perda de várias perdas simbólicas, projetos, a perda da identidade ocupacional para muitas pessoas, perdas financeiras. Então, quando você enxerga por esse viés sobre as perdas e sobre o estresse, aí fica mais fácil de entender por que a gente fica tão cansado. Tem muitas pessoas que estão tendo problemas aí com os horários, né? Você tem que, de repente, aí manter uma rotina. Eu tive uma bagunça também, assim, de horário, com horário de dormir, com horário de acordar, porque gera, né, uma expectativa, querendo ou não, né? Nós somos humanos e a gente fica numa expectativa como será o amanhã, a gente quer dar uma controlada, mas às vezes foge mesmo, como você disse aí, não é estar bem o tempo inteiro, né? Porque nós temos lá os nossos dispositivos mentais, né? Que acabam, de repente, a gente tem lá as nossas fugas às vezes, né? E podem acontecer esses distúrbios, como a gente percebe mesmo em algumas pessoas. E como que a gente essa questão da rotina, desculpa, Adri, essa questão da rotina que você falou, ela é muito importante, né? Porque o trauma e a falta de rotina, eles confundem a nossa noção de tempo. Então, existe uma confusão e uma desorganização mental. Aí a gente às vezes esquece as coisas, ou não sabe que dia que tá, né? Tá olhando. Fica numa sensação de entorpecimento, uma sensação que você está meio entorpecido. Isso tem relação com a mudança até da ideia de mundo que a gente tem. Toda a ideia de segurança e de referência, ela evaporou para a gente. Isso é muito traumático. Então, a gente sente mesmo um entorpecimento, uma confusão e uma desorganização, que é exatamente a reação que o ser humano tem diante do luto. Nós estamos tendo muitos processos de luto, né? Então, são muitas perdas, né? Como a gente estava falando. E esses processos de luto é como o ser humano lida de uma forma saudável com as perdas. O luto é necessário, é um processo de recuperação das perdas. Né? Então, nós temos dores físicas, insônia, muito medo. Então, para lidar com o luto e com as perdas, não só o luto da morte, mas o luto da perda de referências, o luto da perda de rotina, nós costumamos costumamos ter essas reações. Quase como reação de dor física, de perda física. É muito forte. Verdade. Muito forte.
Até mesmo, né, os nossos alunos aí que estão acostumados todos os dias com a gente lá, né, naquela rotina, para quem que precisa, que faz, não só por uma questão estética, mas por saúde também, fortalecimento, né? Então, isso a gente sabe, por isso que nós estamos aqui para orientá-los também à distância, né? Para quem pode estar acompanhando conosco e fazendo também as atividades. E como que a gente percebe que sinais que a pessoa tem com relação a esse transtorno mental? Como que isso acontece? Como que ela vai perceber esses transtornos todos? Então, uma situação é reagir ao estresse de uma forma natural. Então, essas dores, essa tensão, essa irritabilidade, essa tristeza, eles são naturais, eles são esperados, eles são reações normais do organismo diante do trauma e do luto. Certo. Né? Agora, quando você perde a liberdade de escolha, ou quando você perde sua capacidade de agir no mundo e na sociedade, é porque está falando de um transtorno mental. Então, quando você não consegue levantar, por exemplo, de manhã, a gente pode estar falando realmente de uma depressão. Traços depressivos, todos teremos. Todos teremos. São Paulo é uma das cidades mais ansiosas do globo terrestre. Mesmo, nós somos dos grupos, uma das cidades mais ansiosas do planeta. Isso já foi pesquisado. Vive adrenada. Então isso já é da nossa, já temos essa condição por morar em São Paulo, né? Então, numa situação de trauma, de perda, de falta de segurança, né, e de falta de rotina, então, com certeza, a gente vai ter essas reações naturais, que tem a ver com ansiedade, estresse, depressão, sintomas depressivos. Agora, quando isso te tira a sua liberdade de agir no mundo, é porque está na hora de pedir ajuda. Então, é uma linha tênue que a gente tem que observar, mas, no geral, o que a gente pode entender é isso. Quando você sente que você não consegue mais ter o controle sobre você, liberdade para agir, aí estamos falando provavelmente de um transtorno que precisa de uma ajuda. E, no caso, Dani, quais são as dicas, né, que a psicologia, no caso você, para lidar com esses desafios desse momento, como que a gente pode estar aí, né, orientando, até fazendo um parênteses, pessoal, quem entrou agora, quem está conversando, quem está nos vendo agora, esse nosso bate-papo vai ficar por 24 horas lá, aí no site na live da Ecofit, tá? Para que vocês possam acessar. E nós estaremos também, colocamos aí o nosso Insta pessoal, para vocês nos mandarem, principalmente para a Dani, quem estiver necessitando, precisando, ou conhece alguém, né? Passe esse nosso bate-papo também para as pessoas, para que elas possam, de repente, procurar ajuda, né? Então, quem está chegando agora aí, assista depois, e se for necessário, alguém precisar, a Dani vai estar à disposição, vocês entram aí pelo Insta pessoal dela, falem com ela, conversem, porque às vezes assim, nós estamos aqui e pode ser que nenhum de nós aqui esteja nessa necessidade, mas vocês podem conhecer pessoas que estejam ou ter contato, então esse é o nosso intuito, é estarmos realmente ajudando em todos os sentidos, não só físico, mas principalmente mental. E a gente vai aí ver com a Dani, né, quais são as dicas que ela vai nos dar para lidar com esses desafios, em questão da parte psicológica, né, e do próprio trabalho que ela desenvolve. E a gente precisa saber, Dani, dessas suas dicas. Então, a gente tem ouvido na internet muitas dicas comportamentais, né? Faça exercício, cuide da sua rotina, tome cuidado com excesso de notícias,
Se conecte com você mesmo e com as pessoas. Essas dicas já estão ficando bem conhecidas da gente. Sim. Mas a pergunta é, como é que eu coloco isso em prática? Porque o que eu reparo no consultório, as pessoas já sabem o que elas precisam fazer, né? Mas às vezes elas não conseguem. Exatamente por esse estresse, por essa exaustão, por essa tensão, ou até pelos processos melancólicos mesmo. Eu estou percebendo muita oscilação de humor. Muita. No mesmo dia ou de um dia para o outro, e isso é absolutamente natural. Eu quero lembrar isso para vocês. Diante de um processo de luto, nós reagimos dessa maneira, quase como com uma dor física, né? Então, são muitas perdas, a gente está com muito medo. A não ser quem esteja em processo de negação, né? E temos muitas pessoas num processo de negação, que é um processo psíquico bem perigoso, porque quando a gente nega o perigo, nós não nos protegemos. E tem o processo contrário, que é o processo obsessivo, de achar que eu vou controlar tudo. A gente precisa estar no meio termo. Então, assim, como eu faço para cumprir as dicas dos especialistas, né? Que todo mundo já sabe de cor agora. Fazer exercício, ter rotina, se conectar, se relacionar bem com as pessoas, não ver tantas notícias. O que eu faço? A psicologia diz o seguinte para a gente. Primeiro, nós precisamos ter autocompaixão para entender que estamos num processo muito atípico e muito estressante. Então, se cobrar menos, entender que o melhor que eu posso dar agora não é o melhor que eu posso dar no dia a dia sem pandemia. Né? E não esperar isso do outro também. Trabalhar um processo de aceitação de limites. Aceitação, Dri, não é resignação, não é passividade, não é um processo passivo. Aceitação é entender que temos limites. Sim. Nós temos limites na vida e perdas na vida. No momento, estamos sofrendo muitos limites, a gente vai ter que lidar com eles. Né? Ou eu lido e aceito esses limites, ou eu entro numa posição de vitimização, culpabilização, às vezes até de raiva. Aí eu projeto minha raiva no outro, eu projeto minha raiva no governo. Bom, mas é difícil não projetar essa raiva. Aí tá meio impossível, ela é bem real. Então, assim, como é que eu faço para aceitar, lidar com limites de uma forma criativa e não vitimizada, ter autocompaixão e buscar me conectar comigo e me conectar com as pessoas de uma forma genuína, e acolher e reconhecer as perdas que eu estou vivendo. As pessoas só conseguem lidar com as perdas e trazer estratégia de enfrentamentos para dor e para perda quando elas nomeiam, elas organizam a mente. Puxa, o que eu estou perdendo? O que eu estou sentindo falta? O que eu posso fazer diante disso? Né? Então, palavras-chave são aceitação, que não é passividade, é entender que temos limites e perdas, nomeação de perdas, entender quais são as minhas perdas e como eu vou lidar com elas, sem vitimização, me responsabilizando pelo meu mundo interno, porque a gente está muito sem controle do mundo externo. Essa sensação de falta de controle, ela é muito brutal no momento traumático. Então, entender que eu posso não controlar o mundo externo, mas eu posso ter algum controle sobre o meu mundo interno. Para que eu vou dar atenção? O que eu vou deixar entrar? O que eu vou deixar ficar? No fundo, para a psicologia humanista, nós temos sempre uma escolha de como reagir ao que o mundo nos oferece. Então, aceitação, controle do mundo interno, já que do mundo externo está de ponta para a cabeça, conexão consigo e com o outro, estratégias de enfrentamento reais e, por fim, uma estratégia bastante existencial, que é como você pode buscar um sentido para tudo isso que você está vivendo. Como eu posso, no momento de tantas perdas, no momento de luto, num momento de desorganização mental, social,
psicológica, que sentido que eu dou para isso? Qual o sentido que eu vou dar para essas perdas e para essas dores? Eu vou usar isso para eu crescer? Eu vou usar isso para eu me conhecer? Eu vou usar isso para evoluir como ser humano? Eu vou usar isso para ajudar as pessoas, né? Então, a busca de sentido, a aceitação, lidar com o controle interno, apesar da falta de controle externo, e autocompaixão, né? Aceitar que você está cansado, estressado, né? Aceitar que é uma sobrecarga traumática muito que a gente nunca viveu na história. Verdade. Então, se a gente não tiver essa autocompaixão, a gente vai ficar com mais um peso, que é o peso da cobrança. Isso, verdade. Né? Porque é o que a gente realmente vê, né? Essa questão do cansaço mental, ele é muito mais forte do que o cansaço físico, né? Porque, querendo ou não, você acaba se sobrecarregando mesmo. Porque a nossa mente, ela não para. Nem quando a gente está dormindo, ela não para, né? E aí, se a gente tem essa sobrecarga... Tem muito pesadelo na pandemia. Quem estiver tendo pesadelos, sonhos, isso é muito comum, é esperado. É uma forma do organismo, do psiquismo lidar com o estresse, lidar com o trauma. O pesadelo, ele é bem comum. A gente ouve falar do estresse pós-traumático, né, dos veteranos de guerra. A gente está vivendo a mesma coisa. Os meus pacientes estão tendo muitos pesadelos. Eu também. Não, você acordar no meio da noite, assim, do nada, você regala os olhos e você fala, perdi a hora pra quê, né? Mas eu perdi a hora. Aí você se organizar, peraí, deixa eu ver que horas são, ainda tem um tempinho mais para eu dormir, né? Respira. Realmente isso acontece também, porque aí você acorda do nada, achando que você perdeu a hora. Ou, acho que eu dormi demais. Dormi demais. Odri, isso são reações ao trauma. Que é a gente ter a nossa integridade física repentinamente em ameaça. E aí, às vezes, a gente fala, pô, mas por que eu tô assim? Eu tô em casa. Né? Não, você tá em casa, sem liberdade, com medo de morrer, com seus projetos interrompidos, com sobrecarga de tarefas e com saudade das pessoas. É muito isso. Pois é, ontem, né, assim, Dia das Mães, aqueles que não puderam ir abraçar as mães, né, até por realmente amá-las e querer cuidar, né, porque a gente está nessa situação, né, eu tenho que cuidar do outro, né, cuidar de mim para eu evitar que eu me contamine e não levar, né, de repente, assim, eu não vou ter reação, talvez, não sei, mas eu posso estar de repente contaminado e contaminar o outro, não sei. Claro. Né? Por isso que nós estamos aí nesse período. E eu acredito que ontem deve ter sido um tempo assim de muita reflexão, né? Porque dia de mãe é todo dia, dia de pai é todo dia, tudo é todo dia, mas na hora que você sente ali a teoria é isso, a prática é aquilo, realmente é algo que deve ter pego para muitas pessoas, né? Para elas lidarem. Certamente. Mas aí fica do lado comercial não, né? Do lado comercial. Sim. Mas aí fica uma mensagem positiva para a gente, de esperança, Adri, que é o que eu vejo. Eu trabalho há 18 anos em consultório, e as pessoas falam assim, poxa, você ouve problemas há 18 anos, né? E eu falo, não, eu não ouço problemas, eu ouço soluções. Legal. Quem trabalha com terapia, trabalha com o que há de mais lindo no ser humano, que é a sua capacidade de lidar com problemas, a sua capacidade de se reinventar, a sua capacidade de se recriar. Então, nós vimos, apesar de muita dor, transtornos mentais, estresse, cansaço, tristeza, morte, nós vimos também a capacidade do ser humano de criar arte, de criar conexões, de criar saídas para o amor. Os namorados que estão distantes, a família que está distante, né? Como as pessoas encontram maneiras de se recriar. Essa é a nossa esperança. Né? Nós temos a esperança é que nós temos uma capacidade grande de sair de crise. Sim. E para quem está
com essas dificuldades, aliás, todos, acho difícil alguém que não esteja estressado nesse momento. Sim. Um exercício muito legal é você lembrar de situações de crise que você passou na sua vida e como você saiu delas. Tenta pensar em situações da sua vida que você teve crises importantes ou luto importantes e como é que você se recuperou dessas crises, desses lutos, né? Então, a esperança, né, que a gente tem como terapeutas, como profissionais da área da saúde, é essa capacidade maravilhosa do ser humano de se recriar, de se adaptar, de se reinventar, de fazer as conexões acontecerem da maneira que for possível, né? Verdade, Dani. Olha, Dani, nosso tempo passou um pouquinho, a gente tem, assim, um assunto muito rico para estar levando para as pessoas, para ajudá-las, né? É muito bom esse tempo de qualidade que nós tivemos aqui. E é tão bom que na quarta-feira, às 13h15, você vai estar aí conversando com a Evi, né? A gente vai ter aí um outro, abordando também dentro desse assunto, mas focando em outra linha de pensamento para poder auxiliar as pessoas também. E tem, assim, suas considerações finais aí para a gente encerrar. E sabendo que foi, assim, enriquecedor. É um tempo que eu tenho certeza que as pessoas que tiverem interesse, como eu disse anteriormente, para quem está chegando agora, venha assistir, né? Vai ficar lá no nosso, na nossa live por 24 horas. Venha falar conosco. Temos o nosso Instagram pessoal. Procure a Dani, quem se sentir... né, eu não vi nenhuma observação, nenhuma pergunta enquanto nós estávamos aqui conversando, mas se tiver uma pergunta, se desejar se aprofundar, fale com a Dani, tá? Entre em contato com ela, fale conosco também, nós direcionaremos, às vezes a pessoa pode ficar um pouco intimidada, enfim. Nós entendemos, e no nosso trabalho aí, que nós temos feito atualmente, a gente está levando para as pessoas, né? Nós também nos reinventamos e estamos levando para as pessoas esse trabalho que nós fazemos no nosso dia a dia para que elas possam participar. Então, nós temos aí diversas atividades que podem atingir muitos públicos, pessoas que queiram aí praticar conosco, venha mesmo praticar conosco. Tem um tempo para você se desligar um pouco e aproveitar essa qualidade que nós estamos oferecendo também, tá? Suas considerações finais, Dani, para a gente poder encerrar. O meu convite é esse. Diante do trauma, diante da perda, diante do luto, diante da confusão e do cansaço, como que a gente pode reativar uma saída criativa e não vitimizada? Se eu não aceito a perda, eu me vitimizo. Eu me vitimizo, eu reclamo, eu queixo, e aí eu não faço nada. Então, a escolha é nossa. Eu posso me vitimizar, ou eu posso escolher me adaptar e criar saídas, trazer saídas criativas para a minha vida, me posicionar. Mexer pelo menos no meu mundo interno, que eu tenho algum controle. Sim, né? Sim, com certeza. Olha, Dani, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Dri. Saudade, Dri! Também, muita de ver saudade. você ali naquela mesinha, fazer um pouquinho de escada. Saudades também, espero que a gente possa matar essa saudade em breve. Saudade de um monte de gente que eu vi aqui entrando, que a gente tem um convívio aí diário. E é muito forte mesmo, né? Esse sentimento assim da gente, né, não ter aquele contato para abraçar, que é uma coisa que faz falta, né? Nós somos tão calorosos. Essas lives, elas dão uma ideia de... né? E essas lives dão uma ideia de continuidade que é muito importante pra gente. Muito. Então, parabéns pela iniciativa, viu? Parabéns à Ecofit, a vocês pela iniciativa. A gente fica muito feliz. E tanto é que assim, a Ecofit ela tem aí falado em todos os nossos trabalhos, né, das 5 consciências, que é o dormir bem, que nós falamos, né, o de alimentar-se bem, de fazer exercícios físicos, o de cuidar da higienização pessoal também, né,
manter uma rotina de higiene, de estar realmente cuidando de si. Não é porque eu estou em casa que eu vou ficar o dia inteiro de pijama, ou porque eu vou, sei lá, vou levantar, vou comer, vou sentar e vou comer e não vou fazer nada e vou esperar o que vai acontecer, não. Vamos nos movimentar, né? Vamos cuidar da nossa sanidade mental, porque tudo começa aqui, então a gente tem que tratar isso mesmo. E estamos aqui todos os dias aí, gente, tá? Venham fazer conosco as atividades, venham participar das nossas lives no Start. Quarta-feira a Dani vai estar aqui de novo, às 13h15 com a Evi. E hoje a Evi também vai estar falando sobre cuidados com o cabelo. Então, assim, a gente está com assuntos que vão enriquecer para a gente poder estar se tocando aí, né? Se tocando de dentro para fora, da gente não perder esse contato conosco, porque isso é o mais importante, né? Não perder o contato consigo mesmo. Para depois enumerar aí tudo aquilo que eu não fiz, que eu fiquei só prometendo que ia fazer e não fiz, e fazer, né? Porque esse tempo está sendo muito bom para que a gente veja isso também, né? O que eu deixei de fazer, que eu vou fazer. Rodrigo, quando tropeçar, se acolher. A gente está numa pandemia. A gente vai tropeçar. Sim, claro, né? A gente vai ter dias que a gente não vai querer fazer nada, né? Verdade. E se resgatar. Se permitir, né, Dani? Se permitir a esse dia de querer ficar assistindo série o dia inteiro. Ou filme, eu não sei, mas se permitir também esse tempo aí de sair da caixinha. Sim. Sabe, assim, não dá pra gente querer fazer tudo. As pessoas às vezes lidar com limite. Aceitar o limite. Como você disse. Da vida e da gente mesmo, né, Dri? As pessoas querem fazer tudo, talvez para fugir do pensamento, né? Do pensar naquela situação, naquilo que está dizendo. Aí desconecta-se de si mesmo, né? Então é isso. Dani, obrigada. Obrigada também, saudade. Gostaria de ficar com você aqui até mais tarde. Eu também, Dri. Muito bom. E espero que a gente se veja em breve. E para as pessoas que estão aí, muito obrigada pela participação de vocês. Nós estamos encerrando. Quem chegou agora, o nosso bate-papo com a Dani está gravado, vai ficar gravado. Nós estaremos aí na live 24 horas. Entrem, participem, dê as suas sugestões, manda pra gente, converse com a Dani, o que vocês precisarem, nós estamos aqui também, a Evi, eu, e tudo aquilo que a gente puder trazer para vocês aí, para poder a gente amenizar esse tempo, que a gente tem um tempo de qualidade em casa. Contem conosco, vem com a Eco, participe. Dani, um abraço bem apertado em você, muita saudade. Muita saudade também. Logo, em breve. Beijo. Tá bom, minha linda. Tchau, tchau. Beijo gente. grande. Até a próxima. Tchau. Tchau. Até.